Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Deixa Rolar, aqui na Bola TV. Hoje temos connosco a Juliana. Juliana, muito obrigado por estares aqui connosco e partilhares connosco a tua história, que é uma história muito interessante, até porque há aqui depois umas derivações que até se podem vir tornar profissionalmente uma atividade, mas já lá vamos. Olha, gostava que me começasses a contar um bocadinho da tua história e a tua ligação às motas, só para nos enquadrar aqui um bocadinho. Boa tarde, já agora também, e obrigada pelo convite, para poder estar aqui a falar um bocadinho daquilo que é o meu percurso neste mundo das motas, e onde eu penso muitas vezes onde é que eu me vim meter. Mas é curioso porque normalmente, eu diria que grande parte das pessoas já tem alguma ligação ao mundo das motas quando começa, efetivamente, a andar de moto. Eu não, em minha casa não. Motas sempre foi um não assunto, digamos assim. Ou então sempre que era assunto para... Exato, para afastar, era tabu. Pela questão de poder ser perigoso e tudo mais. Mas aos 34, 35, creio, decidi que estava na hora de comprar a minha primeira moto. E comprei uma FB Mundial 125, que me levou à Alemanha, ao Petroletes, 2 semanas, a Marrocos, com mais quatro companheiras de viagem. E neste entretanto, achava que já estava na altura de subir de cilindrada e se calhar levar as coisas um bocadinho mais a sério e levar de forma mais a sério também outras mulheres a viajarem comigo. Outras mulheres a viajar, perceberem que também são capazes de pegar na sua própria moto e ir a Marrocos, ir a uma Sardenha, uma Normandia. Tem sido sempre a escalar. Esse desafio. Tem. Mas é engraçado porque tu dizes não tinhas ligação nenhuma às motas e de repente pensas, olha, vou comprar agora a moto, sempre quis ter uma moto, eu vou comprar a moto. Mas a questão não fica por aí, é que tu começaste a envolver muito em grupos, em eventos. Sim, eu quando comecei a andar de moto, como não tinha no meu círculo também de amigos e familiar ninguém que andasse de moto ou que pudesse acompanhar, viajava muito sozinha, mas depois comecei a ficar atenta. E descobri que havia um Rally Petroletes no Porto, que foi onde eu comecei a conhecer mais mulheres que andam de moto, onde fiz grandes amigas e a partir daí foi crescendo um bocadinho esta vontade, esta partilha, e ficou-nos no sangue mesmo. E depois criam-se ali amizades, não é? Laços que se tornam quase família. Sim. Tu preferes viajar sozinha ou com esse grupo que vais criando de amigas? Eu gosto muito das duas vertentes. Eu gosto muito de viajar sozinha, até porque as minhas viagens de reconhecimento faço-as sozinha, ou mais recentemente acompanhada, mas somos só 2 e então a coisa é ali restrita também. Mas viajar sozinha é de uma liberdade que eu acho que não se explica, e por mais que nós tentemos dizer o que é viajar sozinho, eu adoro viajar sozinho, mas lá está, este projeto que leva outras mulheres a viajarem também é muito gratificante porque faz com que a viagem enriqueça de uma maneira com as histórias que nós vivemos, que não há... É difícil comparar. Eu gosto muito de viajar sozinha e gosto muito de viajar, de levar as pessoas a viajarem comigo. Às vezes chego de uma viagem de grupo e preciso de férias, então faço uma viagem sozinha. Mas sempre a viajar de moto? Sempre de moto. Desde que tenho moto, tem sido praticamente sempre a viajar de moto. E tu começaste pela 125, já disseste com a FB Mundial, que é uma moto muito particular e muito curiosa. Há bocado ali em off mostraste-me umas imagens muito curiosas da tua moto, acho que foi numa concentração em Góis, que tu só faltou foi levares uma árvore de Natal. Amarrada em cima da moto. Portanto, tu tens muito esta coisa ou seja, o viajar de moto não é limite, antes pelo contrário, não é? É um desafio que nos obriga a sermos criativos e a estar atentos ao mundo de outra forma. O que é que tu achas que a moto trouxe mais do que, além de liberdade
e neste caso também de algum potencial negócio que já iremos falar com mais detalhe. O que é que a moto, se tu tivesses de dizer, epá, a moto à minha vida trouxe? A simplificação daquilo que nós realmente precisamos no nosso dia-a-dia. Acho que essas viagens de 125, porque mesmo assim eu levava a casa às costas. E então em Marrocos eu até o computador portátil tinha. Porque, pronto, por outras razões, questões de trabalho, saí do Algarve, fui a Marrocos, depois foi assim. Mas é um bocadinho por aí. Eu cheguei a pensar, nas minhas primeiras viagens a solo, na 125, tudo o que eu preciso, eu tenho aqui comigo. Eu não deixei nada em casa que eu possa dizer assim, isto é essencial para que eu consiga viver. Exato. Naquela 125 eu tinha tudo o que tu precisavas. Tudo o que eu precisava. Eu tinha comigo tudo aquilo que eu precisava. Não, para o dia a dia, para viver. Eu tinha tenda de campismo quando acampava, e então não havia ali assim nada que. Isso é muito libertador, pensar nesse desapego de algumas coisas. Sim. Tudo o que eu precisava estava ali. Mas depois também houve uma altura que tu sentiste que, ok, a 125 já está a ficar curta para o que eu quero, e então foste tirar a carta, ou a carta começaste logo a tirar assim que compraste a 125? Eu comprei a 125 e muito pouco depois inscrevi-me para tirar a carta, com o objetivo de ter uma moto de maior cilindrada, mas também porque eu acredito que, mesmo para uma 125, na minha opinião, devia ser obrigatório ter carta de condução. É uma opinião pessoal, vale o que vale, mas nós precisamos exatamente ter a mesma consciencialização de estrada e de segurança, não é só a primeira para baixo e o resto é para cima. E isso tanto existe na 125 como existe numa Africa Twin ou numa outra moto. Mesma coisa que nós termos um carro, um Renault Clio de 2000 e troca ao passo, e conduzirmos um Porsche ou um Ferrari. Claro. É a mesma coisa, precisamos da carta de carro para os dois carros. Então, na minha opinião, para as motas, deveria ser assim também. Ou então, a última análise, será obrigatório um curso de formação, não é? Umas horas de formação. Sim, exato. Porque se calhar até a formação, isto depois depende muito da escola de condução e do instrutor que temos, daquilo que nos é ensinado, porque às vezes mesmo a carta de condução exige que haja outra formação por trás, outra... Como é que eu posso dizer isto? Está-me a faltar a palavra, mas é mesmo isso, é outra formação. Sim. Outra formação por trás, outra bagagem por trás. Sim, e outro conhecimento e tudo mais. Porque acredito também que muito mais do que só as viagens, né? Tu levas um grupo contigo a viajar e trazer. Já sentiste em algum momento e aconselhaste outra pessoa a dizer, olha, pá, eu acho que se calhar... devias fazer um curso de formação na ACM, qualquer coisa, ou então serem as próprias mulheres a virem até contigo e a perguntarem, pá, olha, não me sinto muito bem. Tu já tens essa consciência também da importância que tens e do exemplo que podes ser, exemplo no sentido de, pá, a Juliana tem aqui tem uma empresa, uma figura já conhecida no meio, vou ter com ela para me informar. Tu já tens essa noção de influencer, de influenciar? Sim, há outras mulheres que me perguntam, às vezes, e me pedem opinião, como até que estão a pensar mudar, tiraram agora a carta, estão a pensar subir de cilindrada, o que é que elas acham, o que é que eu acho que seria uma moto adequada. É uma resposta sempre muito difícil, porque depende muito daquilo que o outro lado quer fazer. Ou as formações da ACM, sim, já tive uma alta em viagens em que disse, olha, vai à ACM, experimenta, faz uma formação, tipo, eles têm diferentes módulos para diferentes sim, níveis e aspectos e aspectos da condução. É muito importante. Até eu mesma preciso, sim, se calhar, às vezes, de aprimorar algumas coisas, de fazer algumas... Às vezes até de olhar para as coisas de outra perspectiva, não é? Exato. Olha, pois é, que está uma coisa que eu nunca tinha pensado. Tenho tido algumas pessoas que me abordam mesmo pelo Instagram e tudo, e depois ficam muito contentes porque eu respondo sempre. Eu só se não puder, ou se não vir, ou se tiver a acontecer alguma coisa, é que eu não respondo. Mas se mandarem uma mensagem para o Instagram com alguma dúvida, com alguma questão,
eu vou responder. Exato. E vou... E tu, Eu gostava que fizessem isso comigo se eu Exatamente. estivesse do outro lado e tivesse... E tem corrido. o que é que tu sentes, olhando assim para uma perspectiva, para a parte feminina das motociclistas, o que é que tu achas que ainda há muito receio, ainda as pessoas ainda têm algum estigma de andar de moto, ainda sentes que são travadas de certa forma por a família, por os maridos, por o que for, ou elas próprias não têm aquela confiança como... O que é que tu achas? Ou achas que isso não tem nada a ver e que as mulheres agora já estão perfeitamente à vontade? Eu acho que há um bocadinho de tudo. Acho que há mesmo um bocadinho de tudo. Tens aqueles contextos familiares em que se calhar uma mulher não é para andar de moto, não é? Como depois tens aqueles contextos familiares em que é o marido que incentiva, que compra a moto, que deixa a moto em casa, não é? E depois tens aquelas mulheres que se sentem mais inseguras, que acham que não são capazes, mas se calhar porque nunca experimentaram ou porque nunca houve ninguém a dizer assim, bora, tipo, tu consegues. Exato. Eu acho que ainda há um bocadinho de tudo, mas felizmente cada vez mais vemos mais mulheres a andar de moto, mais mulheres a perceberem que realmente conseguem, que isto não é um bicho-papão e que pronto, basta ter a moto certa. É muito importante que se sintam confiantes com a moto que têm. Se tiverem medo da moto que têm, não há nada a fazer. Exato. Porque vão estar em estrada constantemente a pensar no receio que têm com aquela E antes, moto. pelo contrário, pode tirar por completo aquele prazer e aquele gosto que as pessoas têm. Agora, se estiverem confortáveis com a moto que têm, se já conseguirem apreciar o que se passa à volta e desfrutar da viagem, quem vai ao pão, é o que eu costumo dizer, quem faz 5, 6, 7 km para ir ao pão ou para ir de casa para o trabalho, também faz 20, 50, 100, 200, 300, demora mais tempo, precisa de outra resistência física, mas se vais daqui ali à esquina, também vais para todo lado, porque precisas de saber exatamente a mesma coisa. Exato. Antes de continuarmos com a nossa conversa, vamos agora à nossa rúbrica do 20 à hora. O 20 à hora são 20 questões de resposta muito curta que eu tenho aqui e vamos começar já por saber que nome dás à tua moto. Qual delas? Então, a 125 chama-se Lobster, a Africa Twin chama-se Robin e a GSA 1250, como é a edição de 40 anos, é assim pretinha e amarela, chama-se Honey Rider em homenagem à primeira Bond Girl. Muito bem. Caminho mais fácil ou mais difícil? O mais difícil. Alcatrão ou terra? Alcatrão. O que pensas quando tens que levantar a moto do chão? Tem que ficar de pé. É para ficar de pé outra vez. Tem que levantar. Que amuleto te acompanha em cada viagem? Acho que não tenho. Não tens. O que é que não pode faltar na tua mala de viagem? Boa pergunta. Porque às vezes falta sempre alguma coisa. Cartão de cidadão. Isto tem história. Pois se quiseres contar. Qual o objeto que teimas a levar, mas que nunca faz falta? Não faço ideia. Nenhum. Não sei mesmo. Qual é a parte mais difícil de viajar de moto? Decidir para onde ir, decidir o que levar ou convencer a família que vais voltar inteira? A família Já sabe o que é que pode contar. Não... É decidir onde ir. Há tanto sítio. Exato. Qual foi a coisa mais estranha que já transportaste na moto? Uma boia gigante, maior que eu. Uma boia insuflável. Cheia ou vazia? Vazia. Acho que foi. Estava-te a imaginar no meio de um flamingo. Também já transportei um manjerico. Olha. Um manjerico, se calhar. Se a tua moto pudesse falar, qual seria a primeira coisa que ela te diria? Deixa-me descansar. Capacete sempre bem cheiroso ou nem por isso? Tem dias, depende. Quando as viagens são muito longas, às vezes... Pois, não há outro remédio. Qual foi a desculpa mais elaborada que já inventaste para ir dar uma volta de moto e fugir a um compromisso?
Não. Eu digo, olha, não posso. não vou, Os meus amigos até perguntam, onde é que estás? Estás em viagem? Estou. Quando é que podes? É mais ou menos isso. Qual foi o momento mais insólito que já viveste em cima da moto? Em cima da mota? Epá, já tive, assim, tanta... Foi olhar pelo retrovisor, ver uma moto a cair, olhar para a minha caravana, ver a moto a cair, e quando saltei da moto, olhei para trás e tinha sido um marroquino numa mobilete que tinha batido contra uma das nossas meninas e estavam todas a rirem-se, porque nenhuma delas se magoou e foi assim um bocado, tipo, um mosquito que bateu. Do mal do menos. Foi. Se pudesses ter um superpoder na moto, qual seria? Gasolina interminável. Qual é aquela música que mais ouves na moto, mas que ninguém pode saber? Se ninguém pode saber. Vamos ficar nós a saber. Não, é Again, do Roger Sanchez. É uma música que me acompanha desde 2006, mas é mesmo numa de Here We Go Again. Boa. Se pudesses trocar a moto por outra coisa, o que seria? Nada. Não trocas as tuas motas nem por nada. Não me parece. Não consigo ter resposta a isso. Qual é a desculpa que dás a ti própria para não lavar a moto? Não tenho tempo. É que não é desculpa, às vezes não tenho mesmo. É mesmo? Sozinho ou em grupo? Sozinha. A quem é que nunca darias boleia na tua moto? A minha madrinha, porque ela recusa-se. Terminantemente. Não, mas é. Ou então, não. Aí íamos entrar por outros registros e é melhor não. Sim, não Não vale a pena. Passamos à frente. Passamos à frente. Depressa ou devagar? Devagar. Retomamos agora a nossa entrevista e agora quer saber aquela história do cartão de cidadão. História do cartão de cidadão. Não foi comigo. Foi com uma cliente minha na altura, que era minha amiga, que foi comigo a Marrocos na primeira viagem a Marrocos, e que é aquela pessoa que tem sempre tudo, mesmo aquilo que nós não fazemos ideia que vamos precisar. Se é preciso alguma coisa, colar alguma coisa, ela lá na mala dela tem tipo fitas de velcro. Exato. Tipo coisas assim mesmo. Se é preciso, ela tem. E nós vamos para a Sardenha, e chegamos ao hotel a Saragossa, e eu começo a recolher os cartões de cidadão para fazer o check-in e ela não tem. Tem o IDGov. Foi tranquilo. Nós tínhamos uma PSP connosco que 2 semanas antes tinha recebido uma circular que validava o IDGov na União Europeia como documento de identificação. Ok. Chegámos a Barcelona, o ferry era às 2 da manhã, à meia-noite estamos para o check-in, ela não tem cartão de cidadão e não embarca. Ou melhor, é-lhe dito que ela não embarca. O pânico logo ali. Nós éramos 7 mulheres, 6 motas. Porque eu levava uma pendura. E o rapaz que está no balcão do check-in percebe que passamos a ser 6 mulheres, 6 motas na mesma e questiona-me se a moto embarca. Ela já estava meio perdida ao telefone com o marido, noite dentro em Barcelona, então aquilo já estava ali. Nós ligámos para a embaixada, ligámos para o consulado a tentar perceber o que é que se podia fazer. Já tinham falado com o capitão do navio, porque era o único que podia dar autorização para ela embarcar. Nada. E o rapaz do check-in pergunta-nos se a moto dela embarca. Então, eu comecei a fazer contas de cabeça ao programa que tinha e entre o dia do ferry, a chegada a Porto Torres, íamos ficar a dormir em Porto Torres e o dia seguinte de manhã dava tempo para o marido dela ir a Barcelona, levar o cartão de cidadão e ela apanhar o avião no outro dia para ir ter a nossa primeira cidade de arranque do tour, efetivamente. Ou seja, se nós embarcássemos a moto dela, era uma questão de meia hora do sítio onde nós estávamos ao aeroporto de Alghero. Eu ia buscá-la e trazia para a moto dela. Isto tudo assim, tipo, enquanto ela estava ao telefone com o marido. Eu disse-lhe, olha, Luísa, deixa-me falar com o Rui, tu não estás em condições, mas eu preciso da vossa autorização para saber se a moto embarca ou não. Falei com ele, expliquei-lhe assim tudo muito rápido e ele disse, pronto, embarca a moto e vamos comprar já o bilhete para eu ir a Barcelona e depois compramos o bilhete para ela ir. E então a minha pendura ficou com ela a comprar os bilhetes e eu tratei de começar a meter toda a gente no barco porque entretanto eram horas. Eu pego na moto dela, vou com a moto dela, passo lá para o portão da zona de embarque
vou em direção ao barco, paramos ali e eu pergunto. Por acaso eu perguntei, porque se eu não perguntasse, se calhar, o que é que eu posso fazer para ir lá dentro levar esta moto e depois vir cá fora buscar a minha? Ele disse, a partir do momento em que entras com uma moto não podes vir buscar outra. E a minha pendura não tinha carta de moto, nunca na vida conduziu moto. Ninguém podia levar a moto dela a não ser uma de nós. Então ficámos logo ali, tipo, ok, e agora? Tipo, e agora? Ele lá falou com o pessoal que estava lá dentro, já toda a gente estava ao corrente da situação, e ele só me diz assim, então, mas vocês quanto tempo lá vão ficar? Uma semana. Dá para chegar lá a documentação dela do correio até um hotel, para depois voltarem? Sim. Dá, então vai lá chamá-la. Foi assim que ela entrou. Ela entrou porque alguém disse no fim, depois de uma saga, depois de toda uma canseira mental também. Desbloqueou-se ali, mas pronto, ninguém estava à espera disso, né? Era encontrar soluções. Exato. Então, a pessoa que leva sempre tudo, aliás, ela tinha na moto lá uma área que estava preparada para colocar o passaporte como documento de identificação suplente. E ela não tinha levado nenhum nem outro. Foi mesmo. Então, acho que foi um momento mais estressante, assim, verdadeiramente estressante de uma viagem. Foi pensar que uma das participantes ia ficar em terra, claro. Com a tua experiência na evolução das motas e tudo mais, também começaste a desenvolver essa parte dos tours, a organizar os tours, viagens. Tu aproveitas agora essas viagens para fazeres prospecção, ou seja, aquelas viagens de sonho para ti, tu aproveitas para realizar essas viagens de sonho e fazer prospecção para depois levares grupos, ou as tuas viagens de sonho são as tuas viagens de sonho e a parte profissional, né, das motas é uma coisa à parte. Chega um ponto em que nós já estamos tão envolvidos nisto que eu já não consigo, e se calhar tem prós e tem contras, mas eu já não consigo dissociar nesta parte das motas que está a tomar um caminho profissional dos meus sonhos de viagem pessoais. Portanto, onde eu vou de moto, eu penso sempre num destino que eu adorasse fazer, porque depois também é mais fácil eu ir fazer prospecção de uma coisa que eu gosto para mim, é mais fácil de passar isso aos outros. Exato. Aquela parte pessoal, a parte emotiva da viagem é mais genuína até, eu acho. Depois levar um grupo, isto é espetacular. Eu vou fazer esta viagem, vou fazer reconhecimento nesta viagem para depois trazer aqui malta. Aliás, isto começou um bocadinho ao contrário. As minhas primeiras viagens foram sítios onde eu já tinha viajado sozinha, ou Marrocos, por exemplo, de carro e assim. Foram sítios onde eu já tinha viajado. Já conhecias mais ou menos. Achava que tinha que dar a conhecer a mais pessoas também. Então é um bocadinho as minhas viagens, aquilo que eu gostava de conhecer é o sítio onde eu quero levar as pessoas também. É mais fácil, é mais exato. emotivo até. Qual é a tua viagem de sonho? Tenho tantas. Eu adorava dar a volta ao mundo, assim, de seguida. Era o meu objetivo. E continua a ser? Sim. Em que timing, não sei. Claro. Porque eu tinha projetado isso para 2027, mas agora, neste momento, está completamente fora de questão. Sendo em 2027, vai ser adiado, mas é o que está em cima da mesa. Claro. Escócia, já lá fui este ano. Quero levar lá a gente para o ano. Tenho um tour aberto para a Escócia para o próximo ano. E até hoje acho que foi a viagem mais incrível que eu fiz de moto. As Highlands são qualquer coisa de extraordinário. Agora, porque o nosso tempo voa, e já voou, queria só que deixasses a quem nos está a ver lá em casa o nome do teu projeto, onde é que eles podem informar-se e saber mais sobre o teu projeto? Se forem ao Instagram ou ao Facebook e procurarem por Road for Women, women, mulheres, em inglês plural, mas no plural, mulheres, é women, Road for Women, vai aparecer aquilo que nós fazemos em termos de viagens. Ou então também pelo WhatsApp, posso dar o número de telefone? Posso dar o número de telefone? Ou... Se calhar é melhor não. Está lá no... Tá, é público. Pronto, então
vão Fica lá. Ok, às pronto. redes Vão lá sociais, às redes ao sociais Instagram da Road for e Women, é mais vejam fácil. o que é que vai estar planeado agora de tours Sim. para o próximo tempo, e é um projeto que vale muitíssimo a pena Sim. conhecer. Olha, muito obrigado. Eu tenho Obrigada, aqui eu. só um pequeno mimo de um dos nossos patrocinadores para Muito ti, obrigada. para agradecer Vamos lá. a tua disponibilidade e por teres vindo aqui Obrigada. ter connosco, Eu é que partilhar a agradeço. tua história fantástica. Obrigada. Quanto a nós, muito obrigado por terem estado connosco mais este episódio. Temos encontro marcado aqui uma semana e já sabem, até lá, deixa rolar. Muito obrigado. E a dica de hoje é sobre pneus. Mais uma das questões que o pessoal está sempre a fazer e fica assustado. Como é que tu arranjas pneus, meu? Hoje em dia, a maior parte dos lugares do mundo tem pneus para as Big Trail, não é? Que as medidas não são difíceis de encontrar. Se for uma moto muito específica, como era o caso da Monkey, eu já calculava os quilómetros, 10.000 quilómetros por pneu traseiro que eu calculava, e a cada 2 traseiros, um frontal, e enviava para a casa de um amigo. Se não tivesse um amigo naquele país, procurava nos grupos de moto ou no Facebook, encontrava alguém, algum grupo de motos, motoclube, um concessionário da Honda, e enviava mensagem a dizer se poderia enviar os pneus para lá, e quando chego lá já tenho os pneus. O mesmo podem fazer se forem ao Alasca ou à Patagónia, são locais de retas infinitas, destrói os pneus todos. Podem falar com alojamentos, hotéis e pedir para enviar o pneu para lá. Que eu vejo tanta gente a carregar pneus na parte de trás da moto e não é realmente necessário. O único continente que eu vejo isso viável é a África, que os envios são mais difíceis e não há tanto acesso a pneus, tudo. O restante dos continentes, não se preocupem com isso, enviem, liguem e está resolvido. Por isso, lume!